Olá, amigos do estudo de concreto armado. Vamos agora apresentar um exemplo de aplicação da compressão simples para que os conceitos vistos na parte teórica sejam afirmados, né, e as dúvidas que eventualmente existirem possam ser sanadas. Então, neste exemplo, pede-se para o pilar dado a seguir que se determine a dimensão A, de modo a atender as condições de flambagem para a compressão simples, que se calcule a área da armadura longitudinal necessária e o item C, que se detalhe as armaduras na seção e o comprimento de espera necessário. Então, tem as condições necessárias de compressão simples e o item C é um reforço dos nossos conhecimentos sobre aderência concreto-aço com o cálculo de esperas. Não? Para esse exemplo, então, está dado a medida de 35 centímetros, a outra medida A é a incógnita do primeiro item, é dado ainda a solicitação normal de compressão devido à carga permanente característica de 600 kN e a solicitação normal característica devido à carga acidental de 420 kN. É dado ainda o comprimento de flambagem, o comprimento elástico de 3,20 metros, o concreto classe 25 e a classe de agressividade ambiental 2, além do aço para as armaduras longitudinais CA 50. Na seção aqui representada como uma seção retangular estão demonstrados apenas posições de armaduras como sugestão, mas que devem ser definidas ao longo do processo de detalhamento. Bom, vamos para o item A. A dimensão lateral mínima, não? Como trata-se de seção retangular, nós vimos que devemos calcular o índice de esbeltez, atendendo à condição do índice de esbeltez limite para a seção chamada de curta, né? Ou pilar curto, e no caso da seção retangular, nós vimos que as condições do lambda, né, que era o LFL sobre o raio de giração, pode ser transformado em 3,46 vezes o comprimento de flambagem sobre a medida de referência que se procura, o que se analisa a maior flambagem. Né? Assim, nós teríamos para o caso, colocando no lugar do H o valor de A, que é a nossa incógnita, 3,46 vezes o comprimento de flambagem dado no problema, 3,20 metros, aqui em centímetros, dividido por 35, que não é a medida. O 35 é o lambda limite para peças curtas, né? Ou para o pilar curto. Fazendo estas contas, nós vamos achar o valor de 31,66 centímetros. E podemos então adotar um valor inteiro, né? Que é usual para as dimensões dos pilares, 32 centímetros. Claro, uma opção do projetista seria já adotar 35 centímetros, mas no caso aqui do problema, vamos adotar o mínimo necessário, até para mantermos as duas dimensões diferentes. Então, a seção final vai ficar de 32 por 35 centímetros. O segundo item pede o cálculo da armadura longitudinal necessária, né? Ou seja, a armadura de cálculo para atender o esforço solicitante. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a nossa solicitação normal de projeto. Vou pegar a parcela permanente e a parcela acidental e vou majorar pelos seus coeficientes de ponderação. Nós só temos uma parcela acidental, então temos apenas uma hipótese. Os dois valores têm o mesmo sinal, então o majorador é 1,4 para a permanente e 1,4 da acidental. Como a seção tem dimensão superior a 19 centímetros, tá? O γ-n, que faz a correção para dimensões inferiores a 19 centímetros, vale 1, né? Ou seja, não há alteração no valor da ponderação. Dessa forma, nós vamos chegar a uma solicitação de projeto de 1.428 kN. A seção transversal integral, A por B, né? Tomando as duas medidas, a inicial e a calculada no item anterior, nós chegamos a 1.120 centímetros quadrados. A tensão do aço, como o aço é CA50 e a deformação específica limite, né, proposta na equação
é para 2 por mil, né, ou 0,2%, é 42 kN por centímetro quadrado, como visto na parte teórica. A resistência do concreto com valor de projeto ou de cálculo é o valor do FCK, né, nosso concreto classe 25, divididos pelo γC 1,4, achamos 17,86 megapascal, mas como trabalhamos aqui nas operações todas com unidade de kilonewton, mudamos para 1,79 kN por centímetro quadrado. Nessa operação, naturalmente, nós vamos usar a equação determinada nas análises teóricas, né? Onde, tomando os valores, né, devem ser aplicados na equação do AS, tomando então a solicitação de projeto, 1428, menos 0,85 do FCD calculado na linha superior, 1,79, vezes a área total da seção, 1.120 centímetros quadrados, dividido pela tensão no aço, FS02, que vale 42, menos 0,85 do FCD. Com isso, nós achamos um valor de menos 6,82 centímetros quadrados. O que significa esse valor menos, né? Ele significa que só o concreto, né, usando só concreto sem armadura, a seção está equilibrada, ou seja, do ponto de vista teórico, não seria necessário a adição de armaduras. Não significa que eu vou colocar menos 6,82 centímetros quadrados de aço, né? Essa condição não existe. Então, do ponto de vista de cálculo, o que está demonstrado é que bastaria o concreto para resistir a esse esforço. Para a seleção das armaduras, vamos às prescrições da NBR 6118, que definem os valores mínimos e máximos, né? Então, a primeira condição que nós vimos é o atendimento do AS mínimo, que tem dois critérios: 0,4% da área de concreto, podendo-se tomar a área da seção transversal, né, fazendo aqui a operação para as medidas que nós temos da seção 32 por 35, valor que nós já calculamos, né? Tirando 0,4%, chegamos ao valor de 4,48 centímetros quadrados. O segundo critério é que a armadura deve absorver 15% do esforço solicitante. Então, tomando lá o esforço solicitante, 1.428 kN vezes 0,15, divididos pelo FYD, não é pelo FS02, isso é importante, né? Então é o 50 por 1,15, que dá o nosso 43,48. Vamos chegar ao valor de 4,93 centímetros quadrados. Por outro lado, o AS máximo, para a condição de emenda por transpasse, já que o exercício especifica que nós vamos calcular, né, o transpasse da armadura, vai ficar limitado aos 4% da área da seção transversal, portanto, né, 10 vezes aquele valor lá do 0,4%, 44,8 centímetros quadrados. Portanto, a nossa armadura deve estar no intervalo de 4,93 centímetros quadrados, que é o maior dos mínimos, né, e no máximo de 44,8 centímetros quadrados. Então, nós podemos adotar uma composição de armadura para atender esse critério. Um exemplo seria adotar 4 barras de 12,5 milímetros, que dá aproximadamente 5 centímetros quadrados, ou seja, atende esse valor mínimo aqui dos 4,93 centímetros quadrados. A opção, por exemplo, que poderia ser dada de 6 barras de 10 milímetros, já não seria suficiente, né? 6 barras de 10 milímetros poderia atender até aquela disposição proposta inicialmente, mas 6 barras de 10 milímetros daria aproximadamente 4,8 centímetros quadrados e não atenderia esse valor mínimo. Bom, se eu estou usando 12,5 milímetros, eu tenho que observar, claro, ainda os outros critérios, né, relacionados à armadura longitudinal. Exige-se um diâmetro mínimo de 10 milímetros, então ok, e também que o diâmetro da armadura longitudinal seja um oitavo da menor espessura. No caso, 32 centímetros, aqui colocado em milímetros, seria 320 sobre 8, né? Daria 40 milímetros. Então, teria que ser entre 10 e 40 milímetros. Então, a nossa armadura selecionada de 12,5 milímetros atenderia à condição prevista aí pela NBR 61. Para o detalhe das armaduras da seção e o comprimento de espera necessário, né?
Esse é um requisito que nós já aplicamos. Aqui estaríamos aplicando novamente as mesmas considerações, né? O cálculo do comprimento de ancoragem básico a partir do FYD e do FBD para as condições, né, de barra de alta aderência, né, para as condições de região de boa aderência e sem gancho, e o FCTD, naturalmente o 0,21 do FCK 2/3 divididos por gama C, que nós já aplicamos, colocado na unidade coerente das tensões. Colocamos aqui na fórmula do LB o 1,25, né, o nosso 12,5 mm adotado para o diâmetro da longitudinal, o 43,48 do FYD e o 0,2885 do FBD. Vamos achar um comprimento de ancoragem básico de 47,1 centímetros. O LB necessário, que é a correção em função da diferença entre o calculado e o efetivo, né, seria dado pela nossa equação expressa desta maneira. Então, substituindo aqui as condições de AS de cálculo igual a 4,93 sobre o AS efetivo igual a 5 para o comprimento de ancoragem básico 47,1, né? De acordo com a ancoragem reta, teríamos uma redução pequena para 46,44 centímetros. Observando-se que tem que se atender esses três critérios, né? 0,3 dLB, que neste caso daria 14,3 centímetros, 10 vezes o diâmetro da armadura, 12,5 e no mínimo 10 centímetros, todos atendidos. Portanto, né, podemos adotar um valor de 47 centímetros, ou arredondando o valor calculado de 5 em 5, levaria a 50 centímetros. Isso a critério, né, do projetista poderia ser feito. Como nós comentamos já em aulas anteriores, às vezes pequenas diferenças multiplicadas pelas quantidades de barras vezes o número de pilares por andar vezes o número de andares começa a dar um valor representativo e que não vai mudar em nada a eficiência da nossa armadura na transferência dos esforços, né? E principalmente hoje considerando a facilidade do aço através do corte e dobra, né, que faz o melhor aproveitamento da armadura. Isso responde de certa forma com a nossa responsabilidade ambiental também, né? O detalhe em seção, né, seria definido então com o nosso estribo, as 4 barras de 12,5 que nós selecionamos, né? E a seleção do estribo seria dada a partir dos dois critérios iniciais lá, né? Φ, T, o diâmetro do estribo, tem que ser no mínimo igual a 5 milímetros, ou ainda atender o diâmetro da armadura longitudinal sobre 4, né? 12,5 sobre 4 vai dar um pouquinho mais de 3 milímetros, então o valor de 5 milímetros é aqui adotado. Alguns projetistas para diâmetros já de 12,5 e assim por diante já vão adotando bitolas superiores, né? A norma fala em diâmetro mínimo, mas claro, isso também é uma resposta à economia que nós citamos para o item anterior. Do ponto de vista de espaçamento, né, para atender aquelas condições da flambagem das armaduras, nós temos o espaçamento mínimo de 7 centímetros e o máximo definido pela relação das dimensões da seção transversal, no nosso caso 32 centímetros, né, que é o menor lado, 12 vezes o diâmetro da armadura longitudinal, então 12 vezes 1,25, colocado aqui em centímetro o diâmetro da barra de 12,5, 15 centímetros de espaçamento, e no máximo 20 centímetros. Então, pode-se adotar um espaçamento de 15 centímetros para os estribos. Aqui, claro, seria necessário detalhar as dimensões do estribo, né? Considerando a classe de agressividade ambiental que foi dada, né? Nós teríamos os cobrimentos, descontaríamos das duas medidas da seção transversal esses cobrimentos, definindo assim as medidas do contorno do nosso estribo. Para exemplificar um detalhamento completo de um lance de um pilar, né? Nessa figura nós vamos ver aí a seção transversal, né? Retangular, com 6 barras de 10 milímetros
descritas aqui com o nome N1, né, que é a ferragem N1, demonstrado aqui também na parte lateral como um esquema vertical, né, 6N1, feed 10, comprimento 320, que seria os 270, que é a distância de piso a piso, mais o comprimento da ancoragem lá, né, à espera, ou o nosso LB necessário. Por isso chegou-se a 320, então teríamos 50 centímetros aqui. É apresentado ainda o estribo, né, com as suas medidas, 12 por 35, nesse caso o cobrimento de 2,5 de cada lado, né, 17 menos 5, 12, 40 menos 5, 35 centímetros, né, calculado para a distância de piso a piso, com o espaçamento de 12. Né? Por que foi adotado 12 aqui? Seguindo aqueles critérios de espaçamento do estribo, menor dimensão 17, né? A outra condição é o limite de 20 centímetros e a outra é 12 vezes o diâmetro da armadura longitudinal. Como aqui é 10 milímetros, o espaçamento é 12. Então vou pegar esta medida aqui, né, de piso a piso, vou dividir por 12 e vou achar a quantidade dos 22 estribos de 5 cada 12. Observem aqui que existe uma armadura complementar aqui. É um gancho, né, que une as duas armaduras das faces opostas. Né. Esse gancho ele é feito com uma armadura do mesmo diâmetro do estribo e com o mesmo espaçamento. Qual é a finalidade dessa armadura? É o travamento, né, destas armaduras que estão na face para que elas não provoquem a flambagem. Isso vai acontecer quando? Quando a distância, né, entre estas armaduras aqui ultrapassarem um certo limite. Geralmente esse limite recomendado, né, é de 20 centímetros, né, ou ainda como critério, né, um 20 Fiele, que seria em torno de 20 vezes o diâmetro longitudinal. Né? Mas, por prudência, como esse valor está próximo do limite, você pode empregar esse ganchinho aqui, né, fazendo com que as armaduras das faces opostas se travem. Isso vai acontecer, claro, quando a distância entre os cantos dos estribos aqui, que eles permitem o travamento, fica muito grande, né? E essa armadura, apesar da existência do estribo, pudesse ainda sofrer aqui uma curvatura, né? O estribo sofreu uma curvatura e não conseguir impedir a flambagem dessas armaduras das faces laterais. Então a norma apresenta isso também como um critério que está apresentado também nas notas de aula, né? E devem ser observados. Né? Claro que em algumas condições os projetistas são um pouco mais conservadores, colocando essas armaduras quando se chega perto do limite e não necessariamente só após, porque trata-se aí de uma condição, como nós vimos, extremamente importante ao equilíbrio, no caso dos pilares, né, onde as barras longitudinais estão sujeitas à compressão. Claro que, como nós vimos, o critério da norma prescreve valores mínimos, né, nós podemos adotar mais, né, e nesse caso também, né, você poderia avaliar essa condição do ponto de vista técnico-econômico, entendendo se vale a pena utilizar esse gancho ou grampo, né, como é chamado, para fazer esse detalhe nas armaduras de faces opostas. Esta era a nossa apresentação do exemplo de compressão simples. Qualquer dúvida estaremos atendendo aí nas nossas reuniões de estudo, ok? Um abraço, obrigado.